que bom que você está aqui para uma live, que coisa gostosa. Mas ei, hoje a entrevista é com uma pessoa maravilhosa, o professor Wagner. Opa, tudo bom? Que bom que você é maravilhoso, hein? Com certeza. Mas meu nome é Bárbara, eu sou a repórter da Asterisco que ama ler com o professor Wagner, não é mesmo? Sim, gosto de ler bastante. E professor, temos que fazer uma coisa. Vamos conversar com esse povo aí. Vamos fazer um desafio. O senhor passa por muitas escolas, certo? Sim. Então vamos fazer um desafio. Quem já viu você em alguma escola ou já foi aluno seu, tem que escrever aqui no comentário ou compartilhar o que for, escrevendo assim, eu fui seu aluno ou qualquer coisa nesse sentido. Tem que escrever isso, combinado? Espero que seja só coisa boa, né? Não, só coisa boa assim, pode ser? Pode. Então combinado. E agora vai ser a hora da vinheta. Roda a vinheta aí, galera! Voltamos! Que coisa maravilhosa! Voltamos agora. E professor, a Asterisco, ela gosta muito de ler. E você, gosta de ler? Gosto, sempre leio. Todo dia leio um pedacinho. Mas só agora adulto ou quando era pequeno também? É mais depois que eu fui para o ensino superior, né? Uhum. Porque na minha infância não tínhamos assim muita oportunidade de ter literatura infantil. Uhum. É que na verdade naquela época não existia muita coisa ainda, né? Tinha assim, as literaturas clássicas, né? Que o pessoal usava ali no ensino médio, mas só fomos ter literatura infantil depois da década de 80, né? Começou ali os primeiros ensaios, né? E se não me falha a memória, as primeiras coisas que saíram de literatura infantil eram em discos pequenininhos, né? Uhum. E era chamado de compactos, né? E a gente tinha historinhas ali que o Silvio Santos contava pra gente. História da Mula Sem Cabeça, se eu não estou enganado, né? Chapeuzinho Vermelho, Peter Pan, Os Três Porquinhos, nunca mais esqueci. E essa é literatura clássica internacional que está aí até hoje pra molecada. Mas vou te contar uma novidade. E eu vou contar uma novidade pra vocês também. Na próxima live, nós vamos chamar uma bibliotecária que vai falar sobre essas histórias e vai ser muito bom. E calma, não fica ansioso aí não, porque vai chegar logo. Vai ser muito bom, mas espera aí, vamos continuar. Vamos? Mas aí, dizem não, é muito importante ler, não é mesmo? Sim, bem importante. Mas dizem também que é muito importante brincar. Como que a gente faz a questão brincar, ler, o tempo disso? A gente tem que ter as duas coisas, né? Porque o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento motor da criança, ela depende das habilidades práticas. E a parte intelectual também, você depende do raciocínio da sua brincadeira, que a criança está brincando. Ela vai fazer ali raciocínios lógicos, vai montar os quebra-cabeças, resolução de problemas. Mas os livros nos facilitam em entender um outro mundo, um outro universo, né? Histórias que foram escritas, bem pensadas, né? Isso vai formando uma bagagem na cabeça da criança. Na verdade, o ideal é que entre os brinquedos que a criança recebe dos pais, deveria receber livros também. Por quê? Eu quero te perguntar, por que só bola seria brinquedo? É importante bola para jogar um futebol, aprender a ter coordenação motora, desenvolvimento da energia cinética, não é? Você tem ali também controle do movimentação de todo o seu organismo, né? Fortalecimento dos músculos, que está ligado também ao seu raciocínio. Só que eu tenho outras opções também. Ainda mais agora, nesse período, antigamente a gente tinha patinete, a gente tinha bola, a gente saía para caçar, a gente saía para jogar, brincar de pique-bandeira. Hoje a gente não tem mais isso. Muito mais hoje, se antigamente já era importante ter livros, e na minha época não tinha, hoje é muito mais importante que a gente tenha, porque muito do que se brinca hoje está ligado na televisão, está ligado no videogame, e a gente precisa. Por quê? O que um videogame desenvolve como raciocínio na cabeça de uma criança é bem diferente do raciocínio que a criança, do modelo de raciocínio que uma criança precisa ter ao ler um livro interpretado. Os dois são válidos,
ok? Os dois são válidos. Eu sei que as crianças precisam ler, mas é aquela criança que não sabe ler, porque a criança precisa brincar em qualquer idade, mas a criança que não sabe ler, como é que ela vai ler? As mais pequenas? É importante demais que a criança brinque. Aham. Eu digo, brincar de coisas práticas. Não estou dizendo que é tão importante você brincar no videogame, no celular. Ainda é muito importante brincar no chão, brincar de carrinho, brincar de fazer buraco na areia, não é? Favorece na produção de anticorpos e muitas coisas. Mas e uma criança que ainda não está na fase da leitura? Ela deve ganhar um livro? Talvez seja essa a pergunta, né? Não, sim, eu acredito e tenho certeza que sim. Por quê? Ela vai desenvolver um livro, a leitura de um livro, sem saber ainda ler as letras. Como assim? Eu vou te explicar. A primeira coisa que a criança, ao receber um livro, ela vai fazer a leitura visual. Posso pegar um livro seu aqui? Claro, pode pegar. Vamos pegar um desse aqui. Aqui tem o seguinte, o ciclo da água. Então veja, a primeira leitura com a criança de 3 anos, de 2 anos... Mostra ali para as pessoas. A primeira coisa que ela pode fazer é o seguinte, ao olhar aqui, ela já vai ter uma relação de pouca amizade com as letras, que são os símbolos, mas não há problema. A primeira coisa, como ela não compreende isso daqui ainda, ela vai fazer a leitura visual. Você pode deixa a criança fazer a leitura visual e depois você pode deixar que ela vai contar a história para você do que ela entendeu. Dependendo da cultura, os dados que ela já formou na sua mente, ela vai organizar essa história com sequência lógica ou sem sequência lógica, não há problema. Ela vai contar a história dela? Ela vai contar a história da leitura visual. Dela. Isso. E sem querer, o cérebro já vai estar armazenando esses símbolos aqui, que são signos, né? E veja, e você depois que ela já está na série que vai aprender a leitura, com facilidade o cérebro dela já sabe que isso daqui existe, esses grafemas. Então, mas e se eu fosse pai dessa criança, o que eu faria? Depois que ela fez a leitura visual, eu permito que ela vá acompanhando na sonoridade da minha voz, eu vou transformar esses grafemas que tenho aqui, eu vou transformar em som, que a gente chama na língua portuguesa de fonemas, não é? E o ideal é que a gente, depois que ela aprendeu a fazer essa leitura visual, cada dia ela pode contar uma história. Vai ser diferente a história? Vai, não tem problema, não ligue com isso. Mas essa história aqui, eu só devo contar uma vez, né? É assim, você começa a contar aqui e o ideal é que você vai passando o dedo por cima dela, só para eu terminar meu raciocínio aqui, né? Antes de evaporar, tranquilo. Você não precisa falar, olha filha, essa palavra é antes, não faça isso. Só vai acompanhando para ela perceber que é uma sequência lógica de frase por frase. E ela vai identificar que cada frase que a mãe ou o pai vai contando tem relação a uma linha dessa daqui, uma oração. E depois que você contar essa história para ela, você pode, filho, conta para mim essa história. E aí vai um relacionamento, né? Agora, quando essa última pergunta que você fez, as crianças até os 4 anos de idade, talvez até 5, gostam de ouvir a mesma história por várias vezes. Eu, quando minhas pequenas, ficava ali 3, 4 semanas contando a mesma história. E quem pedia não era eu para contar a mesma história, que para mim já era chato, mas para a criança era algo assim fenomenal ouvir a mesma história, que era a história do coração dela, né? Então quer dizer que no processo da leitura, ela pode ela pode usar a criatividade contando uma história. Isso. Na leitura visual ela já vai, a primeira parte, na leitura visual quando ela fizer a leitura visual do que está desenhado ali, vamos torcer para que quem diagramou esse livro, desenhou ali, a gente espera que sempre combine com o conteúdo, para que a história dela, ela perceba que sempre vai se aproximar do que está escrito. Depois ela pode recontar essa história no dia seguinte, como ela foi na casa da avó, aprendeu outra coisa diferente na casa da avó, né? Viu, se está contando de um pé de árvore, ontem as frutas eram vermelhas, mas amanhã pode ser um pé de laranja. Fala, olha, as frutas bonitas de laranja, mesmo que a cor não combine, não tem problema. É a criatividade dela que deve fluir. E depois, assim, você vai treinando, né? E no momento da leitura, quando ela acontecer, dizem que assim, do dia para a noite ela aprendeu a ler. Não é que ela aprendeu a ler do dia para a noite. Cada leitura visual que ela fazia numa página dessa, e depois já ia se acostumando com aqueles símbolos dali, já estava tudo armazenado aqui. É como se tivesse ligado um botãozinho aí. Começou a ler do nada. Então, desde pequenininha,
se ela já for ganhando livros, ela já vai conhecendo as palavrinhas e é mais fácil ela aprender a ler ou até escrever, não é Ela mesmo? vai se ambientando com aquele momento, com aquele ambiente, não é? O ecossistema da leitura. Então ela vai vendo aquelas palavrinhas, aquelas letrinhas, vão ficando tudo armazenado visualmente na sua mente. E depois ela começa a juntar, não é? Na verdade, o processo de leitura, todo mundo fala que é só português, mas não é, né? Quando você coloca assim o pato, um P com A faz pá, isso é um cálculo matemático. E o T com O faz to, pato. Você está fazendo uma soma desses grafemas que produzem um som que a gente chama de fonemas e produz uma palavra. Quando a criança pega aquela palavra com aquelas 4 letrinhas e fornece o som de pato, ela imagina na sua mente aquele pato que estava lá no lago, ou aquele que passou voando, dependendo de como é que é a cultura, o ambiente da criança. Né? É assim que vai funcionando. Né? O processo então de leitura, na verdade, se o professor que ainda trabalha com método silábico, o método silábico é um processo matemático, né? Mas eu tenho que... Como eu faço isso? Se meu filho não quer ler, eu devo forçá-lo? O que eu faço? Na verdade, quando a criança está com seus primeiros meses de vida, ele já pode ganhar o seu livrinho. O livro, que seja da banheira, aquele de plástico, e depois da sua cama, quando ele está sentado brincando, ele pode pegar um livro ali de tecido para poder fazer virando as páginas. Livro para bebê mesmo? Livro de tecido, livro para usar na banheira, livros com folhas em EVA, tem diversas opções. Entendi. Aí o que acontece? Quando o livro fizer parte do cotidiano de uma criança, ela vai se acostumar ao livro fazer parte da vida dela. E quando o livro fizer parte da vida dela, ela vai longe com isso daí. Eu tenho percebido que até o 5º ano a gente consegue ter ali crianças lendo. Depois, quando eles vão chegando para o final do ensino fundamental, tem diminuído. Aí eu me pergunto, o professor do ensino fundamental é leitor? Se o professor for leitor, assíduo, ele vai inspirar que o seu aluno possa ler também. A coisa mais gostosa que tem é quando um professor inspira seu aluno na leitura. Agora, quando o professor, se de português, imagina, se ele não gosta de ler, o seu aluno também possivelmente, ele não vai ter experiência para poder passar. Ele não vai chegar na sala de aula e falar assim, caramba, meu, hoje eu li um livro do Peter Pan, você tinha que imaginar o tamanho do salto daquele coisinha, entende? Então ele vai inspirando agora. Quando ele não tem o que inspirar, balde vazio não transborda, né? Verdade. Mas se eu, em casa, mãe ou pai, conseguir inspirar meu filho comprando livros, lendo para ele, mostrando, ele usando a criatividade, em casa, fazendo ele com os livros, quando passar o 5º ano, ele vai conseguir continuar a ler? Na verdade, a gente sonha que os pais sejam exemplo para os filhos. A criança que vê o pai todo dia com o livro, lendo que seja pelo menos uma página, vai inspirar com que o filho se torne um leitor. Agora, o pai não tem que dar primazia, colocar isso como coisa importante. Agora, se o pai chegar na hora de leitura, falar, hoje eu vou fazer outra coisa. Eu conheço uma família aqui na cidade que eles fazem o seguinte, todo dia, às 9 horas, das 9 horas até as 9h30 ou 10 horas, cada um dos 4 na família, marido, esposa e os 2 filhos, eles têm o seu momento de leitura. Todo mundo lê. Eles leem juntos? Cada um no seu cantinho, né? Mas eles têm o seu Nossa! cantinho para poder ler, o pai e a mãe estão ali, um senta na sala. Tem dia que eles querem juntar, vamos todo mundo por baixo de uma árvore fazer a leitura, né? Então, Interessante. a menina pegou, por exemplo, a menina mais velha, ela pegou para os seus 12 anos de idade, pegou a coleção do Diário de um Banana, já leu todos eles e só está esperando a próxima versão do livro, volume 15 para poder ler, né? Só tem até o 14, né? Nossa! Mas Mas o pai tem que inspirar. temos outra pergunta. Estamos passando por uma fase difícil e talvez essa fase dure até o fim do ano. O que nós podemos fazer sobre isso? É assim, se você se satisfazer com a educação que a gente tem recebido hoje, porque hoje o professor não tem contato tão direto com o aluno. Tem escolas que o aluno vai na escola, pega o material para trabalhar durante a semana e a mãe que vira professora em casa. É difícil para as mães, é difícil para os pais, porque às vezes o pai chega em casa com uma preocupação tão grande e não consegue se concentrar para ensinar uma atividade para o filho. Mas veja assim, imagine que todos estejam no mesmo padrão. O que vai diferenciar a aprendizagem do aluno? Claro, a sua dedicação, a dedicação dos pais, não é?
o talento do pai e a mãe para poder ensinar a criança, mas a gente precisa de um pouquinho mais. Se cada um dessas crianças tivesse um pouquinho de leitura para fazer todos os dias, quem lê todo dia se diferencia dos outros, tanto para o bem quanto para o mal. Quem lê coisa boa vai se diferenciar do lado bom. Entendi. Então, todo dia, um pedacinho de leitura vai fazer bem para a saúde. E desses tipos de livros aqui, eu creio que um livro por semana seria legal que cada aluno pudesse ter. Agora, e se a escola não tem uma biblioteca dessa? Converse com a direção da escola, se é uma escola pública, associação de pais e mestres, o que nós podemos fazer? Esses livros são muito baratos, não é 15, 20 reais, não é? Tem uns de 10 reais, até mais baratos. Mas assim, o importante é que cada semana a criança tenha o hábito de ler um livro dentro da tua faixa etária, né? Alunos do primeiro e segundo ano, letras de caixa alta, né? E assim por diante. E eu vejo que além da história, cada livro tem o seu especial. E você estava me falando antes da gente começar que o especial desse livro é que a letra é caixa alta, diretamente para aqueles que estão começando a ler. É alguma coisa assim, não é? É porque a gente tem o costume no Brasil de trabalhar a caixa alta, a antiga letra de imprensa que a gente chamava, né? E depois nós vamos para a letra cursiva, né? Então, se você der uma letra diferente, um símbolo que ele não conhece, um grafema que ele não conhece, ele não vai conseguir aprender, né? Então essa daqui já é a primeira letrinha. Se logo quando ele pegar o primeiro livro, bonito, mas a letra não tem nada a ver com o que ele está vendo na sala de aula, os desenhozinhos de letra, que se chamamos de grafema, né? Então isso daí vai devagarinho, não precisa ter pressa, ele precisa todos os dias pegar um livro. E eu gosto tanto de livro que o livro assim, é gostoso para a gente poder cheirar. Toda vez que eu tenho um livro, eu cheiro, abro ele, cheiro por dentro, vejo a textura, vejo a cor, né? Todas essas coisas aí a gente vai, porque quem vai amando o livro fica assim, né? Se meu filho está tendo dificuldade para aprender a ler, eu ainda tenho que continuar incentivando a comprar livros, não é? Ou tenho que parar? Não, porque a hora que ele começar a ler, e ele já é amigo do livro, ele vai ser um leitor. Agora, o que eu vou fazer? Ah, mas ele não está lendo, não tem problema, não tem problema. Ele faz leitura visual. Não esqueça da leitura visual. Essa é a primeira leitura. E aqueles grafemas ali, olha, dificilmente uma criança que faz leitura visual desde o primeiro ano, desde 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, geralmente aprende a ler mais cedo do que normalmente os outros aprendem na escola. Geralmente. Agora nós vamos para um bloco muito especial. Nós preparamos algumas perguntas de mães e pais que fizeram pra gente. E agora eu vou perguntar pra vocês. Pra você, posso perguntar? Bom, pode. É assim. Espero que eu saiba responder. Vamos ver. Tá preparado então? Mais ou menos. Se você não conseguir responder, vai ficar todo vermelho. Tá bom. Tá preparado? Vamos lá. Vamos lá. É normal meu filho dizer que detesta ler? Será que só ele sente isso? O filho vai depender, isso vai depender de algumas coisas, né? Quando era pequeno, não sei qual a idade dele, né? Ele não falou, né? Mas se ele chega ali aos 12, 13, 15 anos de idade e não gosta de ler, ou o incentivo foi errado, ou ele não ganhou de presente alguns livros. O livro não foi uma coisa importante na vida dele. Agora, é comum, de repente, você não fez o que tinha que fazer, você não lavou a louça, agora você está de castigo. Vou te dar um livro para você ler. Cara, tá louco? Como é que a coisa que tinha que ser o maior privilégio de um ser humano, que é poder ler um bom livro, ele ganha como um castigo? Você acha que quem ganhou o livro, a leitura de um livro como castigo, vai ser um bom leitor? Não vai. Pais que não gostam de ler, vão ser um bom leitor? Não vão se tornar um bom leitor. Filhos que quando está começando a ler, o pai fala assim, ih, está lendo gaguejando, que feio. Não vai ser um bom leitor, entende? Ele vai formando assim na cabecinha dele alguns traumas que depois é difícil consertar. Então a família deve ter em casa sempre um espaço para que o filho todo dia veja livros. Para que o livro ele sinta que faz parte do corpo dele. Igual uma camisa, igual um óculos, não é? Por isso tem aquela história. Teve um pai que tinha um quadro na casa dele que tinha um marinheiro na frente de um navio prestando continência, com essa mão, né? Que profissão você acha que aquele menino teve quando ele se tornou na fase adulta? Se tornou marinheiro. Entendeu? Então o que acontece? Se o filho ver livro todos os dias,
e esse momento de ver o livro, da leitura ser um momento prazeroso, ele vai ser bom leitor o resto da vida. Assim esperamos. Você tá preparada para as respostas, hein? Muito Não bom. sei. Mas, vamos para a próxima. Quantos livros meu filho deve ler por mês? Depende da idade. Eu acredito que no primeiro ano, os pequenininhos, quando já vão para a escola, o ideal é que essa escola consiga toda semana levá-lo à biblioteca uma vez por semana, para que ele leve pelo menos um livro para casa. Tem escolas que já chegaram no nível de que a criança vá à biblioteca e na biblioteca ele leve 3 livros para casa. Livros fáceis, de fácil leitura, né? Mesmo que seja leitura visual. E agora, conforme vai aumentando a idade, os livros também vão ficando mais grossos. Ele pode parecer pequenininho, mas esse livro aqui, por exemplo, está em caixa alta, mas é um livro que dá para se ler no 3º ano tranquilamente. Tem bastante conteúdo, e conteúdo assim parece mais complexo, né? E agora, você nunca pode se esquecer que ler é importante, mas não deve substituir algumas atividades práticas da vida. Vou passar... Ok, você pode ser... Eu já peguei livro um dia, comprei um livro, estava muito assim, animado. Eu sentei, depois do café da manhã, fui lendo, deu 4 horas da tarde, terminei de ler o livro. Depende do tamanho do livro, entendeu? Então, o que acontece? Acontece assim, o livro não pode substituir a sua vida. O livro tem que fazer parte da sua vida. Você, hoje eu não vou jogar bola, vou passar o dia todo livre. Não vou te dizer que está certo, porque você precisa do exercício físico também. Mas eu devo ler junto com meu filho? E até que idade? Depois que ele aprender a ler, um momento ele vai dizer para você, mãe, já sei ler sozinho, não preciso mais de ti. Entendeu? Entendi. E depois ele vai ter que observar que você é leitora também e ele vai seguir os seus passos. A ideia é essa. Entendi. E os livros infantis, eles sempre têm que ter muitas imagens, ilustrações, como é que eles devem ser? O livro ele tem que ser um aperitivo, ele tem que ser gostoso. Eu acho muito interessante quando nas feiras de livros, que a gente até trabalha, nós colocamos uma parte dos livros não em prateleira, mas uma parte em mesas, para que a criança perceba que aquilo tem que ser algo gostoso, prazeroso. Ele vai lembrar no pudim de leite condensado, que fica em cima da mesa? Sim. Os bons livros também podem ficar em cima da mesa, como se fosse uma baita de uma refeição. Para linkar em ser gostoso ler também. Exatamente essa é a ideia. Eu entendi. Mas então, a ideia de escolher o livro, é ele que tem que escolher ou eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher com ele? Como é que é isso? Quando você tem na sua escola uma feira de livros, geralmente as coordenadoras já fizeram uma pré-seleção de que gostariam que tivesse na sua escola. Então tudo que está ali, possivelmente, dá para você apreciar e levar para casa. Agora, pode ser que você na sua casa não goste da cor, por exemplo, do jacaré. Entende? Aí você, como mãe, se orienta que talvez esse tipo de literatura, né, fosse melhor para o seu filho. Tem mães que não gostam que o filho ouça e nem leia história de terror. Então você vai orientar, negociar isso em casa, né? Tem que se cuidar muito, que tem gente, eu já vi algumas pessoas falando assim, odeio o Diário de um Banana. Odeio porque você não leu. O autor, o Jeff, ele escreve lá de forma como se ele fosse uma criança de 8, 9 anos de idade, conforme o volume do livro. No começo, os primeiros volumes trabalham os atritos de relacionamento. Aí quando você chega no 11, você já tem perguntas filosofais. Um livro de filosofia? Cara, ele não está escrito que é um livro de filosofia. Mas quando uma criança pergunta assim, será que os meus pais não são robôs? Mas de onde uma criança tirou isso da cabeça? Toda criança já pensou uma coisa dessa, né? Assiste um monte de coisa na televisão, fica ali se envolvendo com essas ideias, não é? Por que que o Jeff, um dia desses, escreveu sobre isso? No volume 11. Porque um dia o pai e a mãe do pequeno, do Banana, supostamente, ele falou assim, meu amor, vamos viajar no final de semana que vem, estou precisando recarregar as baterias. Para uma criança, eu falei, cara, meu pai e minha mãe são robôs. Então veja, então ele está fazendo assim, de onde vim, para onde eu vou, o que eu sou de quem,
para eu viver o que eu preciso, de o que eu me alimento, entende? Então, o menino foi fazer uma experiência boba de criança, né? Mas é uma baita ideia. Falei, vou ver se meu pai e a minha mãe são robôs. E o que ele fez? Ele pegou um balde d'água e falei, pai, vem cá, jogou um balde d'água. Como o pai não entrou em curto, o pai não era robô. Então, isso é uma experiência científica, né? Sim. Que são escritas nas frases de um livro, nas letras de um livro. Que coisa magnífica. Agora, um adulto pode ler? Eu acho que até deve. Nesse momento do novo normal que estamos vivendo, não é uma coisa que tem, é um livro diário de uma banana. Você volta a ser criança. E deve-se ler para que você consiga entender o que é a cabeça do seu pequeno. Leia junto, não faz mal, não, faz bem. Com certeza, com certeza. Mas é muito bom isso. E você me disse que você ia trazer umas dicas aqui muito boas para mostrar que a criança ia ter vontade de ler. Quais dicas são essas? Veja, a criança tem que... Primeiro, o pai tem que inspirar os filhos a ler. Segunda, por sorte, se ele tiver, se o professor amar a leitura, o professor vai ser um grande incentivador. Ele precisa ter uma escola que goste de leitura e que tenha uma biblioteca. Não uma biblioteca só para a pessoa da limpeza passar lá e espanar, não. Ele precisa levar um livro, pelo menos um livrinho para casa, da sua biblioteca da escola, a escola participando disso daí. Tem que ser levado na biblioteca também, então. Ele precisa ser levado na biblioteca. E olha, biblioteca, tem escola que fala assim, olha, você está de castigo agora, eu quero que você vá lá para aquela cadeira, lá da biblioteca para poder pensar. Errado. A biblioteca é lugar de castigo? Tem alguns lugares onde a gente ouve falar que isso acontece. Nossa. Não pode. Porque a biblioteca é um local de prazer, é um local de alegria. E eu até digo, se nas feiras de livros a gente serve livros em cima da mesa, eu acho que a biblioteca podia ter os seus livros na prateleira, livros em alguma mesa e até coisas gostosas para que a criança fale assim, eu fui lá e comi um pudim de leite condensado. Mas como assim? Não, porque tem um livro que conta a história do leite condensado, né? Ah, gostei. Biblioteca tem que ser local de alegria, não de bagunça. É alegria, momento de prazer. Para você viver a história, não é mesmo? Exatamente. Agora, quando você for ler um livro em casa com o seu filho, vamos ler um livro aqui, Amigos das Estrelas, por exemplo. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, antes de dar o livro para o filho, se você comprou para ele, senta com ele na varanda da sua casa, lá no quintal, ou na janela do apartamento, para olhar as estrelas com ele. E se você aprende pelo menos umas 2, 3, sabe diferenciar o que é um planeta, o que é uma estrela? É muito simples. O planeta é o que reflete a luz do Sol. Então ele não pisca. E as estrelas piscam. Claro, uma aula de astronomia em 2 frases. Aí vamos ler um livrinho sobre as estrelas agora? Entende? Então veja, o livro tem que ter a ver em seu contexto, tem que ter a ver com o dia a dia da criança. Né? Aí vai fazendo bem. Agora, o detalhe é o seguinte, o momento da leitura tem que ser um momento de felicidade. Agora, que livro que eu vou escolher? Meu filho pode escolher livros? Pode e deve. Pode e deve. Você tem os que você não quer que ele leia. Às vezes tem gente que não gosta de fada, tem gente que algumas religiões não gostam de monstros, ok. Seleciona ali uns 200 para que dentro dos 200 ele escolha algum. E quando ele escolher você fala, parabéns, entendeu? E outra coisa, leve seu filho às livrarias da sua cidade. Ah, mas na minha cidade não tem livraria porque é muito pequenininha. Site, mostre os livros para que ele possa escolher com você. Mas como você disse que tem muito lugar que não pode, tem livro de todo tipo assim que se eu não posso, tem um livro de outro jeito que eu posso? Tem, assim, papel aceita tudo. Então, o cara que gosta de terror, ele vai escrever do suicida que cortou a cabeça, arrancou a orelha, fez um colar de orelha, igual nos filmes que tem, entende? Então você tem que ajudar ele a escolher, porque se você não quer que o seu filho se acostume com aquela ideia, como se aquilo fosse uma coisa normal, cortar a orelha de todo mundo e fazer um colar, não dê aquele tipo de livro para ele. Então você tem que ir direcionando para você saber que tipo de filho você quer ter no futuro. Se você só der livros de monstros, de guerras, é esse o perfil que ele vai formar. Lembra da história do quadro? O quadro na parede vai dizer, então o quadro na parede meu devia ser o quê? Um quadro de livros. Uma parede com livros, uma boa prateleira. Você vai formar quem ele vai ser no futuro. Exatamente. Então você tem que, assim, é uma construção. Cada livro que for lido é um tijolinho no castelo na vida da criança. Entendi.
E essa ideia de ser um castigo... Um dia eu ouvi uma história de que... Eu ouvi por aí, que falaram pra gente em um comentário, que um dia um menino, ele não estava fazendo as tarefas, e a mãe falou, chegou, não, você tá de castigo, tchau celular, tchau internet, computador, tchau tudo. Você vai agora, tá de castigo e vai ler. O que você acha sobre isso? A leitura tem que ser um momento de prazer e não de castigo, né? A pessoa, igual nós já falamos, na biblioteca é momento de alegria. Ganhar livros tem que fazer parte do cotidiano. Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, estudei num colégio lá na região sudeste, né? E eu escrevi um dia, a professora falou, hoje todos nós vamos fazer redação, a professora de português. Eu, beleza. Aí quando eu estava no momento da redação, eu escrevi um baita poesia, né? Um poema, não sei o que era, né? E aí, naquele discurso que eu coloquei ali, né? Eu escrevi um título diferente, né? E meu título era Para-brisas de Hortelã. Mas era só de uma viagem, né? Mas a professora, ela que viajou. Quando ela pegou meu texto naquela folha, um texto, olha, eu não era de escrever, naquele dia eu escrevi bonito, né? E ela viu o título Para-brisas de Hortelã, a mulher se enfureceu. E no meio de todo mundo, tinham 36 alunos na sala de aula, e ela perguntou assim, que é isso? Que título mais absurdo é esse? Para-brisa de Hortelã. Quem já viu uma coisa dessa? Me esculachou na frente de todo mundo. Nunca mais escrevi. Eu entendi meu texto, mas ela não foi capaz de me motivar, ela me desmotivou. A desmotivação foi tão grande, por isso que eu fico preocupado sobre a leitura, a gente tem que motivar ou desmotivar? Tem que motivar. Quando eu estava terminando meu TCC, eu me sentia naquele dia ali, no primeiro ano do ensino fundamental, eu me sentia o pior dos piores, né? Fui humilhado, ultrajado, jogado às traças, pisado, massacrado. Né? Só não posso falar o nome da professora, né? Mas quando, primeiro, segundo, terceiro, aí vem a faculdade, 6 anos depois, quando eu estava encerrando meu TCC do ensino superior, eu estudei um livro que eu me apaixonei por ele, que era Educação Soviética, né? Ou Soviética, como quiser, né? Eu li vários livros. E um dos livros que eu li, não sei nem se existe em algum lugar esse livro, e talvez lá na biblioteca da universidade ainda exista, não é? Se cuidaram bem dele. Era um livro de 800 páginas. Fui, vi e gostei. Tudo sobre a União Soviética. Mas depois de tantos meses de pesquisa, de escrever, eu tive que fazer uma dedicatória. Dedico este TCC, além de meus pais e minha mãe, eu dedico a tal professora, porque ela foi quem mais me desmotivou a escrever. Nossa! E hoje tudo que eu escrevo, quando eu escrevo artigo, quando eu escrevo alguma coisa, né, para alguma revista, eu nunca me esqueço dela. Mas quando ela me desmotivou, naquele dia, me formou um grande desafio. Eu vou ser melhor do que ela pensa. E um dia ela vai ler alguma coisa que eu próprio escrevi. Não sei se já leu, né? Mas essa é a vingança, né? Então, na leitura, motivação tem que ser sempre positiva. Essa é a ideia. Nunca desmotivar um filho na leitura. Com certeza, muito boa a sua história. E foi um prazer tê-lo aqui, muito bom, foi um aprendizado maravilhoso. Espero poder trazê-lo aqui novamente. Opa, quando quiser. Muito obrigada. Muito bom também ter você aqui assistindo a gente e até a próxima. E aí, galera, tudo bem? Tá vendo esse livro aqui? Esse livro é muito legal. Mas eu não vou te contar a história, não. Não vou dar spoiler do final ainda. Mas, ei, vou te contar uma coisa maravilhosa. Tá na promoção e ainda tem frete grátis para todo o Brasil. Entra nesse link aqui, vai! Ei, mas espera aí. Vai acabar logo? Já entrou? Entra logo então. Tá esperando o quê?